Olá, hoje é quinta-feira, dia 13 de setembro de 2018. Começa agora a 54ª reunião ordinária da Câmara Municipal. Na pauta do dia, há 2 projetos de lei aptos para apreciação e votação dos vereadores. Acompanhe todas as nossas matérias através das nossas redes sociais e também no nosso portal do Legislativo. TV Câmara, a imagem da cidadania. Às 14h08 do dia 13 de setembro de 2018, havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro aberta os trabalhos da 54ª reunião ordinária da segunda sessão legislativa da 24ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito do vereador Raimundo Nonato que faça a leitura do trecho da Bíblia Sagrada e, em seguida, a oração do Pai Nosso. E solicito do excelentíssimo vereador Rodrigo Caboja que faça a leitura do artigo do Decreto Universal dos Direitos Humanos. Leitura do livro de Salmos, capítulo 50, que diz: Tende piedade de mim, Senhor, segundo a vossa bondade, e conforme a imensidade de vossa misericórdia. Apagai a minha iniquidade, lavai-me totalmente de minha falta e purificai-me do meu pecado. Eu reconheço a minha iniquidade, diante de mim está sempre o meu pecado. Só contra vós pequei, o que é mal fiz diante de vós. Vossa sentença assim se manifesta justa, e reto o vosso julgamento. Eis que nasci na culpa, minha mãe concebeu-me no pecado. Não obstante, há mais a sinceridade de coração. Infundi-me, pois, a sabedoria, no mais íntimo de mim. Aspergir-me com ramo de isopo e ficarei puro. Lavai-me e tornarei mais branco do que a neve. Fazei-me ouvir uma palavra de gozo e de alegria, para que exultem os ossos que triturastes. Dos meus pecados desviai os olhos, e minhas culpas todas apagai. Palavra do Senhor. Nós que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não deixeis cair em tentação, nós livrai-nos do mal. Amém. Artigo 110 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. A presente carta deverá ser ratificada pelos Estados signatários de acordo com as respectivas regras constitucionais. As ratificações serão depositadas junto do governo dos Estados Unidos da América, que notificará de cada depósito todos os estados signatários, assim como o secretário-geral da organização, depois da sua nomeação. 3. A presente carta entrará em vigor depois do depósito de ratificações pela República da China, França, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, Reino Unido, Grã-Bretanha, Irlanda do Norte, Estados Unidos da América e pela maioria dos outros estados signatários. O governo dos Estados Unidos da América organizará em seguida um protocolo das ratificações depositadas, o qual será comunicado por meio de cópias aos estados signatários. 4. Os estados signatários da presente carta, que a ratificaram depois da sua entrada em vigor, tornar-se-ão membros originários das Nações Unidas na data do depósito das suas ratificações respectivas. Agradeço o vereador Raimundo Nonato pela leitura do trecho da Bíblia Sagrada e o excelentíssimo vereador Rodrigo Caboja pela leitura do trecho dos direitos humanos. Coloco em discussão e votação a ata da reunião anterior. Fica aprovada a ata da reunião anterior. Solicito da primeira secretária, Janete Aparecida. Questão de ordem, Renato Ferreira. Senhor presidente, eu gostaria de estar convidando a vereadora Janete e o vereador Ademir para uma reunião agora lá na prefeitura, com a Secretaria de Saúde, para se tratar de um problema sério
que é a questão dos carrapatos, e nós precisamos tomar algumas providências, e nós fomos convidados, e eu preciso da presença dos 2 vereadores como membro da Comissão de Saúde. Emir. Bora. Então já foi aprovada a ata. Então solicitar ao primeiro secretário, no caso ao segundo secretário. Antes de solicitar a leitura dos expedientes de correspondência nessa tarde, passo os trabalhos da mesa ao presidente da casa, vereador Adair Otaviano. Uma boa tarde a todos. Solicito do secretário que proceda a leitura das correspondências do expediente. Boa tarde a todos e a todas. Ficha de inscrição para a tribuna livre. Nome Maicon Denis Gomes. Falar sobre a pressão. Tema: falar sobre a pressão com os vereadores. Falar sobre clínica de recuperação que fecharam creches e projetos com parceria da Gerdau e Conselho Tutelar. Projeto de lei de número CM 107/2018, que dispõe sobre a criação da Semana de Conscientização e Prevenção da Coluna Vertebral e da outras providências. Aqui, por favor. Autoria: vereador Zé Luiz da Farmácia, quórum maioria simples. Do Executivo: veto parcial de número EM 003/2018, a proposição de lei de número CM 062/2018, que altera o dispositivo da Lei Municipal de número 5.610, de 22 de maio de 2003, que dispõe sobre a regulamentação do comércio ambulante ou camelô e atividades afins no município de Divinópolis e da outras providências, de 12 de nove de 2018. Autoria: Executivo Municipal, quórum maioria absoluta para rejeição. Prazo para apreciação até 12 de 10 de 2018. Emenda de número CM 62/2018 ao substitutivo do projeto de lei de número CM 01/2018. Emenda ativa: o artigo 1º desta lei passa a ser acrescido do parágrafo único com a seguinte redação: único, as mudas de árvores fornecidas para plantio deverão estar com altura mínima de 1,20 m. Acrescentar ao projeto de lei artigo 2º, remunerando-se aos demais com a seguinte redação: artigo 2º. Ficam as empresas obrigadas a manterem preservadas no mínimo 50% das árvores plantadas ao final da vigência do alvará. Ofício número EM 087/2018. Excelentíssimo senhor Adair Otaviano de Oliveira, presidente da Câmara Municipal. Excelentíssimo senhor presidente, a administração municipal solicita de Vossa Excelência a retirada e devolução do projeto de lei EM de número 025/2018, que cria o Fundo Municipal de Cultura e seu respectivo conselho, e da outras providências. Certos de contar com habitual atenção, antecipamos agradecimento, valendo-nos da oportunidade para reiterar a Vossa Excelência e seus ilustres pares os nossos protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Galileu Teixeira Machado. Excelentíssimo Adair Otaviano de Oliveira, DivPrev 392/2018, prezado senhor, encaminhamos a Vossa Senhoria os relatórios mensais abaixo relacionados do Instituto
de Previdência dos Servidores do Município, referente a agosto de 2018, para as previdências de praxe. Excelentíssimo Davi Otaviano, presidente da Câmara Municipal, Diviprev 1419/2018. Prezado senhor, informamos a Vossa Senhoria sobre a realização do processo de licitação sobre o número 07/2018, na modalidade de pregão presencial, número 4/2018, a realizar-se no dia 13/9/2017, às 16 horas, na sala de reuniões da Diviprev, na Rua Rio de Janeiro, número 426, loja 2, Térreo Centro, Divinópolis. Excelentíssimo senhor Adair Otaviano, presidente da Câmara Municipal, Diviprev 1418/2018. Prezado senhor, informamos a Vossa Senhoria sobre a realização do processo de licitação sobre o número 06/2018, na modalidade de pregão presencial, número 03/2018, a realizar-se no dia 18/9/2017, às 14 horas, na sala de reuniões da Diviprev, na Rua Rio de Janeiro, número 426, loja 2, Térreo Centro, Divinópolis. Comunicação externa de número 467/2018. Copasa. Visando atender a portaria 2914 do 12/2/2011 do Ministério da Saúde, informamos-lhes o resumo quantitativo das análises bacteriológicas das amostras coletadas no Sistema de Abastecimento de Água de Divinópolis, Santo Antônio dos Campos, Chácaras Belo Horizonte e Lago das Roseiras, durante o período de 1/8/2018 a 31/8/2018. Conclusão. Ronaldo Augusto Lírio Gonçalves Dias, gerente do Distrito Regional de Divinópolis. A APAC, Associação de Proteção e Assistência aos Condenados de Divinópolis, convida Vossa Senhoria para participar do lançamento da pedra fundamental da obra do Centro de Reintegração Social APAC. Data 17 de setembro de 2018, horário às 9 horas. Local, Avenida Conde Calidônia, número 100, bairro Floramar, em frente ao presídio Floramar. Presidente Diretor Executivo, José Levi da Silva Lucas, coordenador da obra, José Francisco Martins. Sem mais nada, presidente. Okay. Solicito também que faça a leitura das proposições, que são indicações, requerimentos, voto de pesares e também moções congratulatórias. Indicação número CM 1033/2018, excelentíssimo senhor Adair Otaviano de Oliveira, o vereador que subscreve requer a Vossa Excelência, na forma regimental que seja encaminhada a este ofício ao chefe do Poder Executivo Municipal, prefeito Galileu Teixeira Machado, solicitando que seja realizada uma operação tapa-buraco no cruzamento da Rua Rio de Janeiro com a Rua Oeste de Minas, no centro, conforme imagem em anexo. Vereador Edson de Souza. Indicação de número CM 1034/2018. Prefeito Galileu Teixeira Machado, solicitando que seja realizado urgentemente um patrulhamento na Avenida Nova Friburgo, na Rua Carijós, próximo ao residencial de Divinópolis, no bairro Grajaú. Vereador Edson de Souza. Requerimento de número 286/2018. Chefe do Poder Executivo, prefeito Galileu Teixeira Machado, reiterando o pedido constante no requerimento 073/2018, no qual solicitamos o envio de documentação referente
a nomeação e as ações realizadas em 2017 e 2018 pela Comissão de Assuntos Imobiliários, bem como cópia das atas das reuniões realizadas e de qualquer publicação no Diário Oficial a respeito da mesma. Vereador Edson de Souza. Que seja encaminhada essa indicação ao senhor prefeito Galileu Teixeira Machado, solicitando ao órgão competente o serviço de patrulhamento de todas as ruas do bairro Floresta. Vereadora Janete Aparecida. Que seja encaminhada essa indicação ao senhor prefeito Galileu Teixeira Machado, solicitando ao órgão competente o serviço de tapa-buracos na rua Antônio Florentino, Rua da Mineira, na região central da cidade. Vereadora Janete Aparecida. Indicação CM número 1019/2018. Que seja encaminhada essa indicação ao senhor prefeito Galileu Teixeira Machado, solicitando ao órgão competente o serviço de tapa-buracos na Rua Fortuna, entre a Rua Bahia e Mato Grosso, no bairro São Sebastião. Vereadora Janete Aparecida. Que seja encaminhado este requerimento ao senhor prefeito, requerimento CM número 288/2018, que seja encaminhado este requerimento ao senhor prefeito municipal Galileu Teixeira Machado, solicitando à Secretaria Municipal de Saúde informações dos quais e quem foram os pacientes atendidos pelos 20 leitos contratados pelo município, desde a contratação dos mesmos até a presente data. Vereadora Janete Aparecida. Requerimento CM número 289/2018. Que seja encaminhado este requerimento ao senhor prefeito municipal Galileu Teixeira Machado, solicitando à Secretaria Municipal de Saúde informações da qual a ala e os quartos em que se encontram os leitos contratados pelo município. Vereadora Janete Aparecida. Indicação de número 1050/2018. Encaminhe esta ao senhor prefeito municipal Galileu Teixeira Machado, que seja feita a limpeza do Botafora localizado na comunidade do 49. Vereador Vicente de Paula Nego do Buriti. Indicação de número CM 1057/2018. Que seja encaminhada através da indicação ao senhor prefeito municipal, solicitando do órgão competente que seja providenciada a fiscalização e notificação dos proprietários do imóvel abandonado com edificação. Cito Avenida Limeira, número 751, bairro Floresta, aplicando-se ao disposto na Lei de número 8.350, de 4 de outubro de 2017. Também a Lei de número 7.174, de 2010, com as alterações da Lei 8.384, de 13 de 12 de 2017, aplicando-se também, se for o caso, o artigo 1276 da Lei de número 10.406, de 10 de janeiro de 2002, Código Civil Brasileiro. Vereador Sargento Elton. Indicação de número CM 1058/2018, que seja encaminhada através de indicação ao senhor prefeito municipal, solicitando do órgão competente que seja providenciado a iluminação pública ao longo da Rua Tamareira, bairro Floresta. Vereador Sargento Elton. Indicação de número 1026/2018. Seja encaminhada ao senhor prefeito Galileu Teixeira Machado para que seja providenciada a capina e limpeza do campo de futebol do bairro da Vanuse, nesta cidade. Vereador Raimundo Nonato. Indicação de número 1027/2018, que seja encaminhada ao senhor Galileu Teixeira Machado, para que seja realizado o estudo de viabilidade para a colocação de redutor de velocidade, quebra-molas, na rua Carbonita, entre as ruas Geraldo Serrano e Fagundes Varela, no bairro São Judas, nesta cidade. Vereador Raimundo Nonato. Moção de pesar de número 062/2018.
Uma moção de pesar pelo passamento de Márcio Carvalho Ferreira, ocorrido em Divinópolis, Minas Gerais, no dia 8/9/2018, devendo ser feita a comunicação à família enlutada. Vereador Rodrigo Caboja. Sem mais, senhor presidente. Queremos agradecer ao secretário Raimundo Nonato e, em seguida, passaremos agora à tribuna livre. Convido o senhor Maicon Denis Gomes, que irá falar sobre a pressão com os vereadores, falar sobre clínica de recuperação que fecharam, creches e projetos com parceria da Gerdau e do Conselho Tutelar. Gostaríamos de informar ao tribuno que assinou o termo de responsabilidade conforme artigo 267 a 270 do Regimento Interno da Casa e não poderá abordar temas ou assuntos diferentes dos que constam da inscrição da tribuna livre. Terá 8 minutos para se expressar, podendo ser prorrogado por mais 2 minutos com a aprovação do plenário. Boa tarde a todos os vereadores, todos da TV Câmara, todos que estão me escutando agora, estão presentes nessa Câmara daqui de vereadores de Divinópolis. Gostaria desde já, parabenizando a cada vereador que se encontra nessa Câmara, que se fosse para dizer um time de futebol, gostaria de dizer que aqui está sendo o Cruzeiro. Está participando de todos os campeonatos, está somando bem e estão fazendo o serviço conforme foram ensinados, ou então conforme entraram aqui com a meta de fazer, estão exercendo bem. Falo também com a população de Divinópolis que não é só culpa dos vereadores, muitas vezes sofrem muita pressão. Há um tempo atrás, até mesmo certos tipos de vereadores aí estavam sofrendo até problemas cardíacos, com tantas pressões sendo causadas em cima deles, por coisas muitas vezes que eles não têm a culpa, ou então não são responsáveis pelo aquilo que estão sendo cobrados em toda a região daqui de Divinópolis. Eu gostaria também de falar sobre as eleições que estão chegando agora em 2018, para o governo, para deputado estadual, federal, senador, que está chegando agora em 2019, as eleições já é agora em 2018. Gostaria de aconselhar aos eleitores que não votem em apenas aquelas pessoas que são estrelinha, ou então que apenas estão lá em cima, porque muitas vezes é dono de algum lugar, é empresário, é isso, é aquilo. Passa a olhar as ações dessa pessoa, que aquilo que ela está fazendo é frutífero ou não, se aquilo que ela está semeando vai dar fruto ou não, porque há um tempo atrás, o Galileu Teixeira Machado, ele esteve na nossa região do bairro Del Rey, e querendo se reeleger como prefeito dessa cidade de Divinópolis, ele fez certos tipos de promessa, e até mesmo quando as eleições estavam chegando, saía até aquela musiquinha para continuar o que já fez, é Galileu mais uma vez. Galileu, você me desculpa, tenho muito respeito ao senhor, mas o senhor não está fazendo aquilo que o senhor prometeu. Porque o senhor foi na região do bairro Del Rey, prometeu limpar o campo de futebol, que é uma área de lazer, para a região ali do bairro Del Rey, não foi realizado. Também tem um projeto também que tinha parceria com a Gerdau, que fornecia cursos de panificação, de artesanato, de informática, cursos, tinha vários tipos de cursos, capoeira, que foi rompido com a parceria Gerdau e alguns empresários. Esse projeto se chama Projeto Aroeira, que se encontrava ali no bairro Primavera, e esse projeto foi fechado. Não falo isso com pesar ou então com tristeza. Sim, falo de sonhos que muitas das vezes são frustrados e são causados por através de pessoas que vêm e fazem promessas e não cumprem. Porque se você fazer uma análise de como que era aquela região do bairro Del Rey,
quando tinha cursos, quando tinha formas de pessoas de lazer, ou então até mesmo quando o campo funcionava, tinha futebol, tinha cursos, tinha isso, tinha aquilo, o bairro não estava tão afundado em meio às drogas, em meio a tantos furtos, tantos roubos, jovens até mesmo lá se passando lá agora na Florinha, que não tinha necessidade de estar lá, porque muitas vezes não tiveram outros meios, ou até tiveram, porque meios que eu falo é de muitas das vezes quando um jovem vai procurar trabalhar e vem o conceito tutelar. Eu não tiro a razão de muitas das vezes que o jovem trabalha, ele larga o trabalho, mas certa vez eu era vendedor de picolé, e meu irmão também, ele era vendedor de picolé, o conselho tutelar pegou ele, não deixava ele trabalhar, por certo tipo de idade, acabou virando as drogas, acabou virando um noiado, até eles matarem ele. No dia que eles pegaram eu vendendo picolé, dia 12 de outubro de 2012, lá na igreja Nossa Senhora Aparecida, eu tive que ser franco em falar com eles, que eles não são culpados, eles estão apenas fazendo o serviço dele, mas eles estão, eu teria que dizer, acabando com a raiz do jovem, que muitas das vezes o pai ensina a ser trabalhador, a mãe ensina a ser trabalhador, ou até a própria família. Mas eu não vim para falar só disso, não, desses sonhos que foram frustrados na região do bairro Del Rey, não. Falo de creches que foram fechadas, eu falo de escola que não dá ensino fundamental, até mesmo até o 3º ano, para os alunos que estão ali na região, que muitas vezes tem que gastar dinheiro, e a família lá, como já conhece a região, tem 6 ou 5 ou 4 ou 7 filhos, que não tem condições de pagar a passagem de ônibus para todos os filhos ir estudarem aqui no bairro Centro. Então eu gostaria de que os vereadores, que alguém que apoiasse essa ideia de que a região do bairro Del Rey necessita de uma escola até o 3º ano, porque muitas pessoas estão sendo analfabetas, parando no 7º ou 8º ano, por falta de opção, ou muitas vezes falta de condição financeira de estar percorrendo a vida. Falo também da rede de esgoto que o prefeito Galileu Teixeira Machado instalou na região do bairro Del Rey. Ele só instalou no finalzinho do seu mandato, foi embora, as manilhas que ficaram enterradas debaixo daquela terra foram todas quebradas e destruídas. O bairro não tem nenhuma rede de esgoto, e eu falo mais, na Rua das Violetas, no bairro Del Rey, é rede de esgoto a céu aberto, onde crianças diversas e reto estão se contaminando com doenças, muitas vezes descalço, em meio àquele esgoto de céu aberto que se encontra no bairro Del Rey. Falo também do cruzamento do bairro Del Rey, que é cruzamento na entrada do bairro Primavera, que é a rua Marechal Floriano Peixoto, com a rua Flamboyantes. O encontro dessas duas ruas tem uma cratera lá que muitas vezes já jogaram escora, já colocaram tampa-buraco, lá é asfalto, e nunca resolveu o problema. Os ônibus muitas vezes até param quando a situação está crítica, deixa o pessoal lá embaixo, o pessoal tem que subir quando é situação de chuva. Muitas vezes a situação é igual do campo, é só colocar um lugar lá de vestiário, passar uma patrola, que ali já é uma área de lazer. Coisa barata, fácil de resolver. Final do bairro, a distância de 5 até 8 quarteirões, o ônibus não atende. Essa semana eu fiz até o vídeo, agradeço aí a quem a gente veio de cima para fazer a limpeza da região do bairro Del Rey. Jogaram a escora lá. Ficou prometido da via do ônibus 43 atender aquele final daquele bairro, coisa que não aconteceu, porque a prefeitura até mesmo prometeu, quando jogou bastante escora ali, onde tinha muito buraco, muita rua de chão, mas não passaram o rolo por cima, coisa que a primeira chuva for vir, vai jogar a escora toda fora. Então é dinheiro jogado fora, patrola só muitas vezes quando passa, é dinheiro jogado fora, porque ali é uma região que tem muitos moradores. Mais 2 minutos. Cedo, mais 2 minutos. Então tem muitos moradores na região do bairro ali, que mora naquele fundo, que é mais quantidade de gente do que o bairro São Simão, ou então até mesmo do que o bairro Nova Suíça, que o ônibus atende a todos esses bairros. E no final do bairro, a distância de 7, 8 quarteirões, tem pessoas gestantes, com crianças pequenas, idosos,
quando chove, como a rua é de barro, não tem muitas das vezes como subir pessoas que são cadeirantes até lá no alto do bairro para poder pegar o ônibus. Condições do ônibus passar naquele lugar até atender os últimos 7 quarteirão para o fundo, tem condição sim. Mas precisa de um rolo para passar por cima daquelas escoras que foi jogado lá até poucos dias, porque a Exgil não se responsabiliza ou então não aceita atender as vias lá conforme a situação que elas encontram. Falar também aqui sobre a situação que a gente vive hoje, é da gente saber aproveitar as oportunidades. Hoje eu não tinha condição nenhuma de estar aqui, e nem mesmo com fôlego, ou então palavras para poder expressar aquilo que eu marquei há 4 meses atrás de estar aqui nessa tribuna hoje. Eu aconselho a todos, uma dica que eu deixo, vamos aprender a aproveitar a oportunidade, aprender a fazer umas pausas na vida da gente, para a gente analisar que aquilo que a gente está fazendo é certo ou errado, porque a gente está aqui, isso é um princípio bíblico, tá, gente, que está escrito lá que é melhor servir do que ser servido, lá em Provérbios está escrito. Então vamos servir mesmo, vamos ajudar o povo, como diz, vocês são bem pagos e vocês não estão aqui só apenas para ser estrelinha, e tem muitas pessoas que têm essa cabeça aqui, têm essa estrutura e vão conseguir cada dia mais acabar com esse programa, com essa corrupção. Queremos agradecer ao tribuno e dizer que esta casa estará sempre aberta para receber todos aqueles que tiverem algum assunto que some com a nossa sociedade. Passo a palavra livre aos vereadores para apresentação de relatórios finais de comissões. Não havendo nenhum vereador a apresentar relatórios finais de comissões, passo a palavra livre aos senhores vereadores para seus pronunciamentos. Primeiro vereador inscrito nessa tarde de hoje, vereador doutor Delano. Boa tarde a todos que estão aqui. E, novamente, vou informar e peço que os colegas informem, porque as pessoas estão em casa perguntando o porquê que a TV Câmara não está funcionando. Então, não está funcionando, porque está gravando ali no Facebook, novamente. Nós estamos em período eleitoral. E tem colegas vereadores que são candidatos. E mesmo os que não são candidatos, alguma euforia acontece aqui e acabamos falando o nome de candidatos. Isso dá processo. Então, por causa do período eleitoral, a presidência dessa casa, prudentemente, suspendeu a TV Câmara. Então, vocês fiquem sossegados. É esse período eleitoral. Mas vocês podem acompanhar todos os vereadores, tem um site aqui na Câmara, e a maioria dos vereadores que você segue, acreditam e acompanham, todos têm Facebook, pode entrar lá, a gente acaba postando. Então o trabalho está sendo feito, a reunião está sendo filmada, porém não está sendo transmitida pela televisão por causa do período eleitoral, porque muita conversa falando aí, e a gente acaba acreditando. É isso, viu, gente? Período eleitoral é para proteger os candidatos, colegas, e também os outros que não são colegas, mas estão defendendo algum candidato, e a gente acaba expressando aqui, né? E dando continuação a essa coisa eleitoral, né? Que está mais para coisa, está engraçado demais. O meu partido é aquele lá, escrito ali, ó, MDB. E o meu partido está uma beleza, está uma maravilha. Teve um candidato do meu partido que veio visitar a nossa cidade, e o candidato do meu partido não pôde participar da reunião do candidato. Não, gente, mas tá engraçado demais, tá uma coisa mais engraçada. Aí vem outro candidato que tem um cargo no executivo, eleito, candidato também, que participou com outra sigla. Mas tá um trem mais engraçado. Se a gente for falar de fidelidade partidária, do executivo aos vereadores, não fica nenhum. Olha que bacana. O candidato do meu partido, ele não pôde participar, eu não sei por que não, sendo que ele é candidato do partido, ele também está ali apoiando esse outro candidato que teve aí ao governo, mas teve outra sigla que podia, isso não é infidelidade partidária, não poder impedir o candidato. Oh, gente do céu, nós estamos no final dos tempos, mas de toda forma, vale tudo pelo seu votinho.
Mas, pelo amor de Deus, hein? Falta 25 dias, 26 dias aí para a eleição. Continua olhando isso. E agora, graças a Deus, o Edson fala na bancada evangélica, mas tem a bancada católica também. Graças a Deus, qualquer religião aqui, nós representamos a todos. Mas a nossa religião, né, a minha, a católica, o bispo hoje resolveu se expressar e mandou pelas redes sociais uma mensagem para todo mundo: não deixem de votar. O bispo falando isso. Sabe por quê? Porque nós estamos achando que se a gente aumentar a quantidade de voto nulo e branco e quem está do lado da gente não votar, nós vamos fazer algum tipo de protesto. Não é verdade. O protesto não se faz com voto branco ou nulo, porque um voto no país elege uma pessoa, um voto só. Não adianta esse negócio assim, se a maioria votar branco e se a maioria votar nulo, vai anular a eleição. É mentira. Isso não acontece. No país democrático, se um votar, está eleito aquele um. Então o bispo está fazendo uma campanha, a Igreja Católica, junto, tenho certeza, com as outras religiões também. Por quê? Para valorizar você, para você expressar a sua indignação no voto. É a única forma da gente, indignado, ir lá e mudar essa situação. O branco e o nulo não é tipo de protesto, porque alguém vai ganhar. E nós temos que ajudar esse alguém que a gente acredita, né? A gente acredita nas propostas de qualquer que seja o candidato. Nós temos que ir lá e expressar a nossa vontade no dedo. Então, se você ainda tem dúvida que não vai votar, se você tem dúvida que por causa de protesto nós vamos aumentar o voto branco e nulo, arrume a sua dúvida. Nós temos aí 11 candidatos à presidência, não é possível que nenhum te serve. Nós temos mais quase 3.000 candidatos a deputado estadual, não é possível que nenhum te serve. Se nenhum te servir, às vezes o problema é seu, não é do candidato. Né? Se 11 candidatos à presidência, nenhum te serve, às vezes eu sei que é o problemático, às vezes você tem que mudar de país, porque tem 11 com discurso, não é possível que nenhum te convença. Quase 3.000 colegas candidatos a deputado estadual, se 40 e poucos que vão ser eleitos não te convencer, às vezes eu sei que é o problemático. Aí a gente tem que mudar, de país. Alguém tem que convencer a gente. Nós temos que mudar, nós temos que usar o nosso dedo para agora daqui 20 e poucos dias, a gente mudar em protesto, e o protesto é feito com a urna. Não tem outra forma de tirar o que a gente não acredita e colocar o que a gente acredita. Então, parabéns à Igreja Católica, que lançou hoje a campanha Vote Sim. Acredite num e vote sim. Dom José Carlos, né, graças a Deus, empenhadíssimo, hoje lançou essa campanha. Quer dizer, a igreja mostrando a sua cara. Então, de parabéns. Todo mundo deve estar vendo aí um símbolo, os colegas vão ganhar também. Esse símbolo aqui, ó, é amarelo, o mês que vem vai ser o outubro rosa. Esse agora é o setembro amarelo. O setembro amarelo, o amarelo é porque é como um sinal. O sinal, quando ele está amarelo, ele significa que a gente deve parar. E aí, se a gente seguir, algo pode acontecer de errado, e pode acontecer uma morte. E o Setembro Amarelo é isso, é uma campanha que é feita no país inteiro para valorizar a doença mental. Significa isso. O setembro inteiro amarelo, ele é totalmente dedicado ao doente mental e à diminuição dos suicídios. Então, se você em casa tem alguém que mudou o comportamento, que você tem alguém que era muito pacato e de repente ficou agressivo, que está dando sinal de diferença mental, essa pessoa precisa ser acompanhada, porque ela tem tendência ao suicídio. E hoje a Câmara recebeu 2 alunas do Pitágoras, de enfermagem. O nome delas é a Iris Laine e a Daniela, que vieram aqui nos 17 gabinetes, levando o símbolo da prevenção do suicídio, né, para poder a gente despertar isso na casa da gente. Às vezes o pai, a mãe e os filhos estão dando sinal que estão desesperados. E esses sinais, gente, restrição das pessoas, eles passam a ficar mais dentro dos quartos, eles não querem sair, não querem participar de reuniões sociais.
Os filhos também pode acontecer isso. Às vezes é o contrário, os filhos estão atentando, tanto os pais, que os pais estão se restringindo e tendo chance de levá-los ao suicídio. E o contrário também, o pai atenta tanto o filho, que leva o filho ao suicídio. Então, se vocês estão vendo alguém com mudança de comportamento, lembra do Setembro Amarelo, que é o setembro que nós temos que lutar para a diminuição do nível de suicídio. É importantíssimo. Nós temos aqui em Divinópolis 7 casos confirmados de meningite. Olha que desgraça, né? Só a febre maculosa não serve, não. Junto com a febre maculosa, também é meningite. E o que tem uma coisa com a outra? São doenças bacterianas. A febre maculosa e a meningite são doenças bacterianas. E a meningite é pior. Ela pode ser viral ou bacteriana. Ela pode pegar por vírus e por bactéria. Como é que você sabe, você que está olhando agora, ou aqui na câmara, que você tem meningite? Primeiro dado, enrijecimento do pescoço. O pescoço não consegue fazer esse movimento, ó. A gente não consegue mover o pescoço para um lado, nem para o outro, e nem colocar o queixo aqui, ó, no colo. Se você começou em casa a ter dificuldade de fazer esse movimento e lateralizar o pescoço com dor, isso é um enrijecimento da meninge, que é uma parte da calota craniana. Isso pode ser o primeiro sinal de meningite. Se você tem um febrão alto, mancha pelo corpo, e esse enrijecimento, corra a um hospital, corra para pedir um exame de sangue. No exame de sangue é detectado alguns dados. Leucócito, eu vou mostrar para vocês no hemograma, quando vocês abrirem, está no meio do hemograma, escrito assim, ó, leucometria, leucócito. O leucócito está lá em cima, está mais de 10 mil. Então, você começa com sintoma respiratório, tosse, expelir gotículas pelo ar, e você pode contaminar a pessoa que está em casa. Não é fácil pegar meningite, mais 2 minutos para conclusão, presidente. Concedo mais 2 minutos. Não é fácil pegar meningite como pega uma gripe, não. Para pegar a meningite, a gente precisa de ter um contato diário. A gente precisa de estar com a pessoa muito tempo e a gotícula da minha boca, a gotícula ou a respiração, entrar no sistema respiratório da outra pessoa e iniciar o processo de contágio. Mas esse é o principal dado, o enrijecimento da nuca. Ela começa a ter dificuldade, a pessoa tem dificuldade de mexer o pescoço para um lado, podem testar em casa, e quem está aqui também, é um primeiro sinal. Inclusive, esse sinal a gente faz no consultório, é colocando a mão atrás e aqui na cabeça e fazendo isso com o doente, ó. Ele não consegue, ele tem dor horrorosa. Façam isso na sua farmácia, em casa, na câmara, na rua. Esse sinal de enrijecimento é um sinal de meningite. Hoje, a Câmara tem o prazer, através da presidência, de oferecer uma comenda de produtor rural. Então, a partir das 19 horas, nós vamos estar recebendo aqui 17 produtores rurais do município de Divinópolis. Nós vamos estar homenageando 17 pessoas que, através da lavoura, do agronegócio, conseguem pôr o alimento na sua mesa. Nós vamos homenagear o Domício. O Domício é um produtor rural que já foi vereador e vai estar aqui na Câmara hoje, junto com os meus 16 colegas, para homenagear o homem do campo. Então, hoje, nós convidamos a você, Domício, seja muito bem-vindo hoje, você e toda a sua família, e os 16 colegas também, com o seu produtor rural, que nós vamos receber de muito bom grado, e a Câmara está aberta a todos, que é um evento público. Então, muito obrigado, até às 19 horas, onde retomaremos o trabalho na Câmara, com a homenagem Produtor Rural 2018. Muito obrigado, boa tarde. Passamos a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Raimundo Nonato.
Senhor presidente, caros nobres vereadores, você que está aqui no plenário, você que nos acompanha pelo YouTube, Facebook, boa tarde. Senhor presidente, eu quero parabenizar o tribuno dessa tarde, que veio aqui e mostrou duas situações. Primeiro, a luta que é ser vereador, legislador, que muitos não conhecem. E segundo, ele fala principalmente sobre a educação, sobre uma escola, quem sabe, um colégio lá no bairro Del Rey, e dizer que essa linha que o Brasil precisa comprar e entender. Em vez de criar penitenciárias, criar escolas, criar faculdades, onde vai dar oportunidade para todos. Por falar em faculdade, por falar em escola, é triste uma realidade que vivemos hoje no nosso Brasil, a nossa população carcerária, que são mais de 730 mil presos, é um absurdo, não é? Mais de 730 mil presos, e se hoje o judiciário parasse dissesse assim, não vai entrar mais nenhum processo, pasmem, senhores, tem 11 milhões de processos a ser revistado, 11 milhões de processos parados. E que, se o judiciário falasse, não vai entrar mais nenhum processo, gastaria 21 anos para resolver toda a situação da população carcerária. Ou seja, às vezes nós criticamos muito câmaras, prefeitos e tal, mas o judiciário precisa também de uma reforma urgente. Por quê? Porque eles se preocuparam em aumentar o salário, como o STF, é um absurdo. Um salário hoje mínimo aqui no Brasil, e um ministro receber quase 40 mil reais por mês. Isso é vergonhoso. Então, o judiciário precisa também rever a situação dele. E que, em vez de fazer penitenciária, faça mais escola. E eu acredito que o Brasil mudará pela educação. Né? Muitas vezes nós criticamos o Código Penal de 7 de setembro de 1940, mas as leis, sim, precisam ser aplicadas. Mas, mais ainda, ter homens realmente queiram fazer o serviço de forma correta, ou seja, não se preocupar simplesmente com o umbigo, seu enriquecimento, mas também fazer aquilo que precisa fazer, somente isso. E também o Código de Processo Penal, que muitos criticam, né, que realmente estuda a fundo, sabe que se aplicar ele de forma correta, o Brasil não teria essa população carcerária tão grande, mais de 730 mil, esperando aí para que possa ser olhado o processo. Senhor presidente, eu quero dizer aqui também nessa tarde que eu estarei aqui homenageando com muito orgulho, com muita alegria, inclusive, o meu homenageado produtor rural. Mas não somente ele, mas todos aqueles 17 que vão estar aqui nessa noite. Eu faço aqui das minhas palavras do meu antecessor que pronunciou aqui, e dizer que se não fosse o agricultor rural, nós estaríamos numa situação muito difícil. Ou seja, aquele que levanta 4 horas da manhã para tirar o leite, para cuidar da agricultura, para cuidar do pomar, para que o alimento chegue até a nossa mesa. Eu digo isso com muita clareza, com muita firmeza, até porque eu já trabalhei em roça, já capinei café, já quebrei milho, já peguei caminhão 15 para 6 da manhã na minha cidade, com muito orgulho. E eu digo que se não fossem os agricultores, a agricultura familiar, a situação estaria muito pior. Então, é mais do que justa esta moção, esta homenagem ao agricultor rural aqui nesta casa, nesta noite. E eu quero dizer, senhor presidente, e quero mencionar aqui, com muita honra, o senhor José Joaquim Jorge, ou como é conhecido carinhosamente, senhor Totti. Ele é natural de Divinópolis, morador da comunidade rural dos Lopes, onde sempre morou e constituiu sua família e seu patrimônio. Casado com Maria Madalena Ramos há 48 anos, ele é pai de 5 filhos, Dirlene, Gilberto, Marcilene, Dulcilene e Gilson, além de ser avô de 3 lindas netas, Fernanda, Maria Eduarda e Ana Lívia. Eu vou me ater por aqui, porque senão estarei lendo aqui todo o currículo do meu candidato, mas à noite, com toda certeza, ele estará aqui para que eu possa estar homenageando ele com a comenda, com muita alegria e com muita honra acima de tudo. Senhor presidente, são as palavras que eu tenho nessa tarde, e a todos vocês, uma boa tarde. Passo a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Rodrigo Cabonge. Senhor presidente, vereador Adailton Viano, colegas vereadores, amigos e amigas.
Nossa participação nessa reunião de hoje é só um requerimento que será de grande valia, de grande importância para o futuro dos nossos servidores, que é sobre a DIVPREV. Eu, como presidente da Comissão de Administração, depois da solicitação de vários servidores, nós estamos fazendo um requerimento aqui, que ainda no tempo hábil, eu vou ler ele nesse momento. Excelentíssimo senhor Adair Otaviano de Oliveira, presidente da Câmara Municipal de Divinópolis. Os vereadores que o presente subscrevem, membros da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico da Câmara Municipal, em conformidade com o disposto no artigo 272 do Regimento Interno, requerem de Vossa Excelência que seja aprovado a realização de uma audiência pública no dia 17/9/2018, às 19 horas, no plenário da Câmara, com o objetivo de discutir com os servidores públicos os estudos que geraram o relatório final da DIVPREV. Justificativa. Após a realização dos estudos acerca da situação financeira e atuarial do DIVPREV, verificou-se a necessidade de tomar medidas destinadas a promover o equilíbrio do regime. Sendo assim, faz-se imprescindível que o assunto seja discutido com os servidores e entidades representativas da classe, pois eles são os maiores interessados no assunto. Nos termos, pedimos deferimento. Divinópolis, que eu tinha feito 13 de setembro de 2018. Presidente, vereador Rodrigo Caboja, secretário Negro do Buriti e membro Eduardo Printe Júnior. Aproveitando a oportunidade também para convidar todos os servidores da Prefeitura que estejam aqui, para que a gente possa fazer um debate tranquilo, sem desrespeitos, tentando construir e sempre pensando no futuro da DIVPREV. Então, nós vamos ter muita cautela, muita tranquilidade no início desses trabalhos, com essa audiência pública. O que nós estamos aqui é para tentar dar a nossa contribuição à Câmara Municipal, para que a gente possa, sim, a hora que aportar aqui esse projeto, a gente não trazer grandes prejuízos para nenhum servidor, mas temos que pensar também no futuro dos novos servidores. Muito obrigado, senhor presidente. Passamos a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Edson de Souza. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, meus conterrâneos, servidores dessa casa, meu boa tarde. Mentire tudo na vida, mas nunca mentire a esperança. Eu recebi no nosso gabinete hoje profissionais da saúde fazendo um trabalho, como foi bem relatado aqui pelo competente médico Dr. Delano, que domina a arte e a ciência de curar, onde ele fala dessa prevenção do mal do século XXI, que é o extermínio pessoal e próprio. Quero parabenizar todos os profissionais que fazem esse trabalho, buscando a analogia da cor, onde talvez o alerta da alma e do psique nós estamos acelerados. Então, quero exaltar aqui o Hospital Bento Mene, os profissionais que aqui tiveram, e parabenizar o doutor Delano, que como autoridade médica usa a tribuna do poder democrático, do poder legislativo, para, na autoridade de médico, fazer uma crítica a essa questão do Setembro Amarelo.
tem certeza que a vida é o patrimônio maior. E com toda certeza essa campanha vai colher muito fruto. Senhor presidente, vem aqui hoje, atravessando aqui o bairro Nossa Senhora das Graças, entro ali no Terra Azul, passo mais um pouquinho e chego ali na comunidade do Buriti. E minha fala hoje, senhor presidente, é para dar um destaque ao primeiro vereador rural aqui dessa casa. Eu tive a oportunidade de ser a pessoa que indicou para receber o mérito do produtor rural, hoje, essa tarde, o Negro do Buriti. Homem que foi criado na poeira da vida, nos morros, na lama, um homem que conhece o segredo da natureza, um homem que sabe o valor do olho d'água, de uma folha de taioba, o milagre da renovação da vida, um homem igual o Negro do Buriti, que acorda com os primeiros raios da vida. Um homem simples, senhor presidente, mas o Negro tem ensinado muitos aqui nessa casa, na sua forma de fazer política e relacionar com seus pares. É um homem igual à terra, puro, honesto, e o fruto que o Negro está trazendo para esse parlamento. O Negro do Buriti não é vereador das redes sociais, de páginas de jornais, de imprensa, e de se projetar. Ele me lembra a postura de uma semente adormecida na terra, naquela humildade, e florescendo. Eu tenho muito orgulho, estou falando isso aqui público e ficar registrado. Eu tenho muito orgulho e agradeço a Deus de ter sido e estar sendo vereador com o Negro do Buriti. Companheiro leal, ético, humilde, transparente e de todos nós aqui. É o único que é doutor para entender a natureza e compreender a natureza. Quem sabe o brilho das estrelas, o primeiro raio do sol, o valor do olho d'água, quem vê o milagre da vida trazendo no campo e vindo para a cidade. Esse é o Negro do Buriti, respeitado por todos os vereadores. Um nome alto igual a Palmeira dos Coqueiros do Buriti. Mas não é só do Negro do Buriti, mais não. As pessoas brincam que ele virou aquela autoridade maior lá. Mas o Negro hoje é querido nos 4 pontos cardeais de Divinópolis. É um nome carinhoso que ele quis fazer, mas é o Negro da vida. É um negro que enxerga além da ponte do gafanhoto. Então eu estou satisfeito, senhor presidente, de poder homenagear esse vereador, que usa a maior forma de comunicar. Ele me lembra muito São Bernardo, quando São Bernardo nos alerta: quereis ver, ouça, ouviram degrau para a visão. E o Negro Buriti não usa o verbo para falar, ele usa o ouvido, cautela. Nunca vi o Negro pedir desculpa aqui nessa casa. Sabe por quê, vereador Marcos Sinício? Porque não precisa. Aqui eu estou cansado de ver vereador subir e pedir desculpa, volta que é sanfona. Mas o Negro não. O Negro não pede desculpa porque ele não tem que pedir desculpa. Ele tem uma conduta parecendo uma fonte de água cristalina, puro de coração. Pureza é pureza. Vereador honesto, íntegro. Então eu estou orgulhoso. Quero fazer essa fala aqui hoje, registrar, para que fique gravado nos anais dessa casa, que um dia eu tive o prazer de encaminhar, como vereador eleito pelo povo, uma moção a esse grande homem, e cada dia eu admiro mais ele. E logo à noite terei a oportunidade, ele, como faz leis, ele receber dessa casa uma moção de destaque. Muito obrigado, senhor presidente. Passamos a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Zé Luiz.
permissão para falar sentado? Permissão concedida, vereador. Senhor presidente Adair Otaviano, colegas vereadores, auditório aqui presente, quem nos assiste, né, pela TV Câmara, o nosso boa tarde. Primeiro quero cumprimentar o tribuno, Maicon Denis, que com tanta diplomacia, né, com a fala clara, objetiva, transparente, veio falar do bairro Del Rey. As necessidades que lá estão presentes, como você relatou, também, em boa parte de alguns bairros de Divinópolis, se encontram nessa situação, Maicon. Então, compactuo com você da sua, né, vou falar a palavra decepção, né, de algumas promessas que não foram cumpridas. Sabemos da dificuldade que está a situação, mas estamos querendo e torcendo para que alguma coisa possa ser feita, né, para mostrar, né, não é mostrar, é realizar aquilo que foi combinado, que foi prometido e que é um direito nosso, né, pelos nossos ônus, pelos nossos tributos que nós pagamos, né, através dos impostos, IPTU, por exemplo, ter um pouco de melhoria, né, em cada região, principalmente lá na sua região, o bairro Del Rey. Também, aproveitando já a carona de visitas, essa semana também visitei o bairro Maria Helena, onde fui, né, recebido lá pelo Fabiano, popular Feijão, uma pessoa também de uma simplicidade, humildade, que luta também lá pela sua região. Então, né, em algumas andanças lá pelo bairro, várias pessoas, né, questionando, inclusive encontramos com uma senhora que estava vindo do bairro Nações, com uma certa dificuldade, estava indo lá no posto de saúde, que no bairro Maria Helena ainda não se encontra. Então, uma das reivindicações lá da população, né, dos moradores do bairro Maria Helena, é uma construção, né, solicitando uma unidade de saúde. Precisa melhorar várias coisinhas lá. Tem lá o campo, né, do Maria Helena, sei que já foi socorrido, né, por alguns vereadores aqui, né, desta casa, mas foi solicitado, né, através lá do Fabiano e alguns moradores, também melhorias para o campo de futebol lá que está próximo à escola, que não tem praticamente nada que possa estar lá absorvendo a criançada. Também foi solicitado uma pracinha que fica próximo lá ao campo de futebol, porque o bairro Maria Helena não tem lá nenhuma praça, nem onde as pessoas, às vezes, para se encontrar, para trocar ideias, né, também não tem esse espaço. Então, a comunidade questionou, né, foi através lá até com o Fabiano, nós estamos próximos lá ao campo de futebol, né, numa rua lateral, onde tem que fazer um muro de arrimo, tem um córregozinho lá, mas então nós vamos também verificar a possibilidade, né, fazer algumas reivindicações para que possamos ver alguma coisa que possa melhorar lá a região, né, do bairro Maria Helena. Também foi falado aqui, através, agora antecedeu o colega Edson, falando do bairro Buriti. Também visitei esses dias a comunidade lá do Buritis, onde pude, né, acompanhar a importância da agricultura familiar. Né, como o Nonato também até questionou, que veio também do campo, também já trabalhei, né, vim da zona rural, sei o que é, né, o capinar, o roçar, tirar leite, levantar pelas madrugadas. Então, acompanhei bastante esse trabalho junto com meu pai. Então, fui recordar um pouquinho, né, esse trabalho que vem sendo uma certa dificuldade, inclusive com conversa lá com alguns moradores. A maior dificuldade hoje que eles estão se encontrando, o pessoal do campo, os produtores rurais, é a mão de obra. Por quê? Quando encontra um profissional disponível, o valor da hora que ele cobra não é tão interessante, não vai cobrir talvez o valor que ele vai ter de lucro. Outra coisa que questionaram, quando consegue negociar alguma situação, já aconteceu o caso, né, dessa pessoa, desse funcionário, ao concluir lá um período, ele achar que tem direito em alguns encargos, né, trabalhistas e, popularmente, o que dizem aí, levar, né, a pessoa na justiça para reivindicar. Então, é uma demanda séria, né, como o Edson disse, a dificuldade que está o produtor rural,
Então, sabemos disso, né? Sei um pouco, ainda tem familiares também que moram na roça. Então, aproveitando também já a oportunidade, convidando, né, a população para que logo esteja aqui às 19 horas, para que possamos, né, homenagear esses 16, né, produtores rurais, pessoas essas que, né, não medem esforço, enfrentam desafios, sol, chuva, né, adversidades climáticas, para estar aí produzindo, né, esse alimento que chega com mais saúde, né, com mais sintonia positiva, né, mais saudável às nossas mesas. Então, convido a população para que esteja hoje aqui nesse plenário, para que possa, né, compartilhar conosco a entrega dessa comenda do produtor rural. Também, terça-feira passada, esteve aqui presente, né, o tribuno Raimundo Nonato, onde ele falou sobre a cooperativa de coletores de materiais recicláveis. Eu não tive a oportunidade de falar terça-feira, então hoje eu estou aderindo, né, sempre aderi, já em outros períodos, a campanha do reciclar, a nossa região lá do bairro São José, justamente até com o vereador Renato. Então, a necessidade mesmo, né, de contribuir para a construção, né, ou a formação desta cooperativa, que é uma necessidade para o nosso município. Pois essa cooperativa, ela irá contribuir gerando novos empregos e renda para as famílias, além de contribuir para o desenvolvimento econômico do município e também na conservação e preservação do meio ambiente, mantendo uma cidade mais organizada. Para isso, é necessário fazer uma ampla campanha de conscientização, informando a importância da separação dos materiais recicláveis, como foi falado, né, aqui pelo tribuno terça-feira passada. E falando também, campanha essa que já vem sendo divulgada, né, já há algum tempo, principalmente, né, através do ambientalista Wilson, que vem juntamente com, né, os vereadores, o Elton, Nonato, né, Renato, a gente também, por que não dizer, estamos juntos e querendo, né, que com certeza seja o mais rápido possível a construção, né, a formação desta cooperativa. São as minhas palavras para a tarde de hoje, senhor presidente. Muito obrigado, boa tarde e até logo à noite às 19 horas. Passamos a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Sargento Elton. Senhor presidente, boa tarde a todos, boa tarde aos nobres edis, companheiros que se encontram, população, imprensa. Cumprimentar também, mandar um abraço para o Maico, que usou a tribuna essa tarde de hoje. Muito bem falado, viu, Maico? Eu que conheço bastante a cidade de Divinópolis, que eu trabalhei a vida inteira nas viaturas aí, conheço muito bem o bairro Del Rey, sei das dificuldades lá. Realmente, o que você falou tem razão, né? Ao invés de estar inserindo essas crianças, adolescentes, né, nos cursos profissionalizantes, dando a eles uma oportunidade de vida, tiram essa oportunidade e, infelizmente, se não tiver uma base familiar, se não tiver um consenso, entra no mundo das drogas, consequentemente na criminalidade. Então fica aí, você está coberto de razão, parabéns pelo uso da palavra e conte conosco aí para apoiar no que for necessário. Gostaria novamente de falar aqui do excelentíssimo senhor desgovernador Fernando Pilantrel, né? Que mais uma vez entra aí nos anais da história negativa de Minas Gerais. O senhor desgovernador Fernando Pilantrel, Marcos Vinícius, fez uma compra de 327 veículos da GM, que seriam utilizados em tese para atendimento das populações de Minas Gerais e alguns órgãos públicos. Inclusive está usando como propaganda eleitoral de sua campanha, que ele não usa, ele é cara de pau. Moral da história, não pagou esses veículos, a GM entrou na justiça
E agora, esses mesmos veículos que estavam usando na propaganda eleitoral dele, terão que ser devolvidos para a empresa. Ô, gente, mais uma vergonha para nós mineiros. Não bastasse, né, a falta de comprometimento com a saúde, com a educação e com a segurança pública de Minas Gerais, agora também mais essa vergonha para Minas Gerais de ter de devolver os veículos que seriam, em tese, utilizados para atendimento da população de Minas. Então, isso aí é o jeito de governar do PT, é o jeito de governar desse partido e desse senhor que acabou com Minas Gerais. Inclusive, já volto novamente a repetir, milhares de mineiros morreram em virtude da falta de investimento na saúde. Divinópolis é um exemplo claro disso, já está em mais de 80 milhões que não recebe da saúde. Quer dar uma verificada? Vamos na UPA. Vocês vão ver lá que tristeza. Tristeza dos familiares que estão aí sem poder fazer nada. Hoje nós somos procurados aqui também, acho que a maioria dos vereadores, por moradores aqui do Copacabana, que estão sofrendo e muito com o esgoto. Além de não ter esgoto, Donato, o que está acontecendo agora? Está todo mundo com as fossas entupidas e vazando nas ruas. Fezes e outras coisas mais. E aí, como é que fica a situação dessa população? Como que fica? Estão todos desesperados. A empresa Copasa coloca só um caminhão para recolher isso aí, 2 vezes a semana. Não dá para atender mais de 400 casas lá no local. E aí, o que o prefeito vai fazer? Já teve uma CPI aqui da Copasa, onde foram apontadas diversas irregularidades, em até possível crime de improbidade administrativa. E nada acontece com essa famigerada empresa. Está faltando pulso para o prefeito chamar esse diretor da Copasa aqui e cobrar dele atitude. Ou faz ou está fora. Já tem motivos o suficiente para colocar a faca no pescoço dessa Copasa. E ele não faz nada. Absolutamente nada. Aí o que nós temos que fazer? Faz a CPI, configura várias irregularidades, mostra tudo mastigado para ele. Infelizmente, ele é que tem a caneta, ele que deveria tomar atitude. E não toma. Com isso, a população procura quem? Os vereadores. Ao invés de procurar o senhor prefeito, o executivo, procura os vereadores. Eu sempre comparo os vereadores com a comparação com o santo. Você procura o santo para tentar chegar a Deus. Mas tem uns santos que são mais fracos, outros santos são mais fortes. E às vezes não anda. Principalmente aqueles que cobram mais rigidez e mais tomada de posição. Infelizmente, né, Deus não quer fazer nada. O Santos também está sem poder fazer nada. O que nós já fizemos aqui já foi apontado tudo de errado. Então, o chefe do executivo tem que tomar providências urgentes com a empresa Copasa. Além dos buracos, da falta de respeito com a população que estão fazendo aqui em Divinópolis, agora também está com essa situação lá no Copacabana. Crianças lá, gente. Como é que vai andar lá? Sujeito a pegar doença. Esse é Divinópolis no ano de 2018. Com muita tristeza, muita desilusão com o que acontece na nossa cidade. Então, senhor presidente, são as palavras da tarde de hoje. Muito obrigado. Passamos a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Cleitinho. Não estando presente, passamos a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Eduardo Plinte Júnior.
Senhor presidente, nobres colegas vereadores, público que nos visitam na tarde de hoje, imprensa, pessoas que nos assistem pela TV Câmara, Net Câmara, boa tarde. Senhor presidente Adair, quero cumprimentar aqui o Maicon, que veio aqui hoje usar a tribuna para falar sobre os problemas lá do bairro Del Rey, reivindicar as melhorias da sua região, e eu quero ir um pouco mais além. Nós estamos há mais ou menos 90 dias, desde meados do mês de julho, em que na nossa cidade de Divinópolis não faz nenhuma operação tapa-buraco, Maicon. Não é só no Del Rey, não. O tapa-buraco não é feito em nenhum canto dessa cidade. Nenhum deles. A cidade está igual um queijo suíço. Tem buraco no Nossa Senhora das Graças, tem no Interlagos, tem lá no Santos Dumont, tem no Bom Pastor, tem no Danilo Passos, tem no Tietê, tem no São Roque, tem no Planalto, Valquir Rezende. O Bom Pastor ainda é mais, que tem um buraco mágico da Copasa lá, que a previsão era de 45 dias, mas pelo visto que está lá em passos lentos, e um compromisso que foi firmado no plenarinho junto com o João, aqui no plenarinho, João, que em 45 dias as obras da JK estariam prontas e entregues. E o desespero vem perante os comerciantes daquela região. É impossível se entrar no hotel da Pitangui, Hotel São Marcos. Impossível entrar. A obra está em frente e está a passos lentos. É impossível chegar na Piratininga. Passos lentos, a obra. A dificuldade que se teve da Total Veículos, na JK, esquina Capitangui, nas academias que ali estiveram. E o senhor, representante da Copasa, juntamente com o Ronaldo, que esteve aqui, prometeu que em 45 dias estava solucionado o problema, que ia tentar minimizar, até mesmo pedindo uma autorização para trabalhar em 3 turnos. 3 turnos, para fazer a obra andar. E não é isso que a gente está vendo. Nós estamos vendo a passos lentos uma obra que afeta diretamente o comércio local daquela região. Para melhorar tem que piorar, todos nós sabemos que tem. Toda obra, quando vai se realizar, pequena obra, grande obra, ela traz um transtorno, sim. Trouxe o transtorno do Candelária, do Santa Marta, do pessoal de Jardim das Oliveiras, trouxe sim. E agora trazendo transtorno também para o Bom Pastor. Eu não quero aqui pedir que faça-se em passe de mágicas, com a varinha de condão, resolver o problema. Mas mostre pelo menos para os comerciantes, os moradores daquela região, que está tentando se fazer mais rápido. Abre o buraco, fecha o buraco. Abre uma vala, fecha a outra. Fecha a mesma vala, abre de novo. Isso é questão de organização de operação. Tem que acelerar mais rápido. É a via mais larga da cidade, é a Pitangui. A via mais larga é a Pitangui. E, infelizmente, é a que mais está sofrendo nesse momento, onde ela tem um ponto só comercial. Só comercial. Enquanto estava em frente à rodoviária, ainda conseguia se fazer pela outra pista. Na pista sentido bairro centro, se fazia os 2 tráficos, de ir e vir. Shopping sofreu muito, região do shopping ali, mas conseguiu fazer o trânsito, conseguiu fazer o ponto de ônibus. Na Pitangui não se consegue nem movimentar. Nem se movimentar. E aí vem os quesitos seguintes. O comerciante tem que ter paciência. Ele está tendo paciência, e até muita paciência. Mas eu queria ver se fosse o contrário. Se fosse o comerciante que estivesse fazendo uma obra, ou uma pequena obra, ou requisitando um alvará, ou requisitando uma licença, se teriam a mesma paciência que os comerciantes daquela região estão tendo. E naquela região também localiza-se uma academia, CrossFit. A academia CrossFit também sofre com as obras da Copasa, mas está regular 100%, tem seu alvará, está tudo beleza. A empresa resolveu abrir um novo empreendimento, na Dom Pedro II. Antes de abrir, vereador Edson Souza, que me ouve atentamente, antes de abrir, ela foi até a Secretaria de Meio Ambiente, requereu a viabilidade. Eu posso abrir uma academia na Pedro II? Recebeu um documento escrito, deferido. Pode. Foi e montou a academia.
fez investimento, colocou o tapume de borracha, fez todo o investimento logístico, que era um galpão, transformou-se numa academia. E o alvará não sai. 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses. E nessa semana eu tive a honra de conversar com a Flávia Mourão e a Flávia, secretária de Meio Ambiente, para entender o porquê da demora e o porquê também da denúncia no Ministério Público, que apareceu sobre a academia estar na Dom Pedro II. A resposta: print, nós erramos na viabilidade. Lá não pode se instalar a academia. Falei, como é que é? Nós erramos. Errou. Errar é humano. Um erro que prejudica uma empresa que acredita no município de Divinópolis para fazer um seu novo investimento, um investimento que fica na casa de R$200 mil, porque era um galpão que se transformou numa academia. Existe infraestrutura montada lá dentro. Existe toda uma preparação para se montar uma academia. E, infelizmente, nós fomos ler o ZR2, e lá fala o seguinte: ZR2 é permitida a instalação de indústrias de pequeno porte, desde que não seja poluente. E aí eu pergunto, o que é indústria de pequeno porte? Indústria de pequeno porte, no meu entendimento, ele afeta muito mais uma região do que uma academia. É uma indústria. Indústria de pequeno porte. A lei não é clara. Ela não fala o que pode e o que não pode. Pequeno porte, a indústria de pequeno porte ou o comércio de pequeno porte poderia ser adequado a isso. O comércio de bairro, uma avenida asfaltada, igual a Dom Pedro II, que faz paralelo com a Pains, toda asfaltada, o progresso chegou. O progresso chegou. São novas empresas querendo se instalar em Divinópolis e novas vias, receberam condições viárias boas, sinalização boa, um ponto estratégico bom, final da 7 de setembro, com Pains, com Dom Pedro II, pegando a Mato Grosso também, num conjunto de binário, de ir e vir, montou-se uma academia e vai se descobrir que não pode, mas deram um parecer de que podia. Então eu quero mandar, eu não mando recado, eu fui lá e falei o recado pessoalmente e recebi hoje pela manhã a notícia do DivNews de que existia os vereadores lá malhando, né? Mas a gente não malha lá não, eu fui lá para resolver o problema mesmo. Porque é desumano o que aconteceu com eles. Numa situação financeira do município, numa crise financeira que vive o município, uma situação em que as empresas não querem se instalar em Divinópolis e dificultam ainda mais a instalação de uma simples academia. Simples academia. Ah, então tem que mudar a lei. Que se mude a lei, que coloque, que dê nomes às empresas que podem se instalar no pequeno porte. ZR2 é empresas de pequeno porte, não poluente. O que é uma empresa de pequeno porte não poluente? Discrimine todas elas e coloca na lei, que aí fica claro. Aí a lei é clara. Por isso que eu discuto muito aqui na avaliação de projetos. O que vale é o que está escrito, não é o que está na justificativa do projeto. É o que está escrito. Se lá tivesse escrito alfaiate, academia, bar, sinuca, fliperama, shopping, aí sim, estava bem descrito e explicado. Mas lá não está. Aí vai do entendimento. O fiscal entende que é uma empresa de pequeno porte não poluente, pode estar lá. O fiscal B entende que não pode estar lá porque não é uma indústria. E aí, quem perde com isso? Quem perde com isso é você, que está em casa, é todos nós aqui estamos, que não recebemos investimentos das empresas nem dos empresários que querem fazer investimento no município de Divinópolis. Ninguém quer investir numa cidade onde a dificuldade é maior do que a facilidade. Nós falamos tanto nesse período eleitoral em desenvolvimento econômico, mas quando se alguém quer investir na cidade, se coloca primeiro a dificuldade para vender a facilidade. Aonde nós vamos chegar? Não adianta se eleger 2, 3, 4 deputados estaduais para representar Divinópolis, se não tiver uma âncora dentro do alvará para falar, eu recebo essa empresa,
Eu auxilio eles aqui. Um secretário de Desenvolvimento Econômico que abrace... 2 minutos para conclusão, senhor presidente. Concedo mais 2 minutos. Um secretário de Desenvolvimento Econômico que abrace a causa da economia. Porque tudo só vai melhorar se melhorar a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, se melhorar a economia da cidade. Só vai melhorar para o Maico lá no Grajaú se melhorar o pagamento de imposto dentro do nosso município. Mas para pagar imposto tem que ter empresa geradora de emprego, para gerar a renda e pagar o imposto. Se não tiver isso, nós vamos estar aqui fazendo balela. Papel de palhaço. Porque não vai funcionar. Não vai funcionar. Para funcionar tem que ter empresas. As grandes e pequenas empresas têm que receber incentivo de estarem aqui no nosso município. E eu realmente vou ser um defensor não só da causa exclusiva da mudança desse projeto, mas é para dar nitidez e transparência às classificações de zoneamento do município de Divinópolis. Toda vez que vai votar um zoneamento, está beneficiando a B ou C. Não é isso que nós queremos é transparência. Transparência. Os R2, o que pode? Bijuteria pode, lanchonete pode, bar não pode, porque bar tem música ao vivo. Mas a lanchonete pode, desde que não tenha música. É isso que nós queremos na lei, transparência. E é isso que eu quero pedir para o Executivo hoje. Pedir para o Executivo que dê uma nomenclatura correta, justa e clara para os R2. O ZR2, ele precisa ser claro para as empresas se instalarem no município de Divinópolis e receberam um aceite de se montar a empresa com tranquilidade e depois de 60, 90 dias não serem questionados. O que aconteceu é isso. Depois do investimento feito, foram questionar o alvará da empresa que ali está instalada. Então, vou sim defender a empresa. Por quê? Porque cometeram um ato de injustiça. E se for o município que errou, o município que conserte o erro. Obrigado, presidente. Passamos a palavra ao último vereador inscrito nessa tarde de hoje, vereador Cleitinho Azevedo. Boa tarde, senhor presidente. Permissão para falar sentado? Permissão concedida, vereador. Boa tarde a toda a população presente. Boa tarde a você que me acompanha pela internet. O Alto São Vicente, tem uma representante aqui, a Janete, estamos correndo atrás para trazer melhorias para vocês. Eu só tenho 1 ano e meio de mandato. O que puder fazer por vocês, contem comigo, minha amiga. Tamo junto. Tamo junto. Aqui, quero aqui reforçar as palavras de Eduardo, porque a questão também do incentivo ao empresário, não é só incentivar não, em questão de imposto, de tributo, não. Se não der liberdade para o empresário trabalhar, porque aqui em Divinópolis, Eduardo, eles não estão dando liberdade, o empresário está sufocado, ele está com a faca no pescoço mesmo, e fica cada dia mais difícil. E para a gente entender um pouquinho de gestão, economia, se você não for, como é que você vai fomentar a economia? Através de empresas mesmo, empresário, incentivar o empresário, e que é cada dia pior. E avisar também para essa questão dos vereadores aí, eu perdi 24 quilos, gente, não foi fazendo academia, não, foi fechando a boca. Então, eu não fiz academia, não. Quem faz academia na CrossFit lá, meu irmão Gêmeos, que é idêntico a mim, que parece comigo. Como eu perdi 24 quilos, eu tô com o mesmo peso dele, o mesmo formato do rosto, tudo igual a ele, é ele que faz, não é o Cleitinho que faz, não. Sabe? Então, aqui a gente está aqui é para fazer o certo. E a gente vai estar sempre fazendo o certo. Então, eu queria que deixasse as palavras sobre essa questão dessa matéria, que tem vereadores querendo fazer isso, fazer aquilo em academia. Eu não faço academia, não, nunca fiz. Eu perdi 24 quilos, foi fechando a boca mesmo, não foi na academia, não. Quem faz crossfit lá na academia, na rua Pitangui, é meu irmão Gleidson, que trabalha no Varejão Azevedo. Que fique claro isso aí, tá? Aqui, queria aqui também reforçar as palavras do doutor Delano, que falou sobre a questão do voto branco e nulo. Eu também acredito nessa questão do voto branco e nulo, nessa questão toda, que não vai adiantar, não vai ganhar o jogo, não. Porque o voto branco e nulo, o que acontece? Vai continuar os que estão. E o pessoal que está querendo uma renovação, que está revoltado com a política e quer mudança na política, votando branco e nulo, você está dando oportunidade para continuar as velas raposas que já estão há muito tempo no mandato. Então, eu acho que é votar consciente. Você tem que votar, estudar seu candidato, pesquisar a história dele, o que ele propõe, o que ele oferece, o que ele tem de projetos para a cidade, para o estado, para o Brasil. Então é assim que a gente vai mudar. Não venda seu voto também. A gente tem que parar com chegar a época de campanha eleitoral e eu troco a troco de um apoio, de um jogo de camisa, de uma cesta básica, de um muro, de um portão, de uma gasolina. Isso aí, um político que te oferece isso durante a eleição, ele vai sumir nos 4 anos,
e vai aparecer depois de 4 anos para tentar te comprar de novo. Então esse político não serve. Aquele político que bate na porta da sua casa e te propõe ideias, te propõe o que ele tem para oferecer, de primeira, se ele não prometer, você já pode começar a dar um voto de confiança nele. Porque aquele político que chega na porta da sua casa e começa a te prometer um monte de coisa, que não, ele não está ainda ele não virou ainda um deputado, não virou um vereador, não virou um prefeito, ele não está no cargo ainda. E está prometendo, então está errado. Como é que vai prometer uma coisa que não está lá? Então, não adianta nada a gente vir aqui falar de saúde, segurança, educação, se não começar na raiz, se não começar agora, né, nas eleições. E quem começa nas eleições é o eleitorado, é o povo. Então, basta o povo agora escolher os melhores. Pessoas comprometidas, pessoas que têm a vontade de servir a população. Foi como eu disse aqui na terça-feira. A hipocrisia da política, que é o seguinte: o cara que entra na política, naturalmente, quando eu virei vereador aqui, o cara que vira deputado, ele vira prefeito, a vida dele melhora. Porque vamos falar a verdade, a vida do político é boa. Ele tem um salário bom, ele tem um salário até muito bom. Quer dizer, a maioria das pessoas ganha um salário mínimo. Quanto que ganha um deputado hoje, um político, um vereador, um prefeito, um vice? Então a vida dele melhora. Qual que é o problema agora de fazer a vida do povo melhorar? Por que ele não põe isso na cabeça dele? Pô, minha vida já está boa, já está resolvida. Agora eu vou resolver a vida do povo. Mas eles são covardes. Eles querem que melhore mais ainda a vida deles. Eles não conseguem contentar o que tem, não. Eles querem melhorar mais. E aí se acaba com a política. Porque a política, você tem que entender que você está aqui para defender o interesse da população. Não é defender seu interesse. Seu interesse já está bem resolvido. E é isso que a gente tem que conscientizar. A política agora é de uma reforma política mesmo, uma reforma de consciência política. A gente precisa conscientizar os políticos, colocar o político no lugar dele. O político precisa entender que ele é servidor, ele é empregado do povo. É isso que tem que entender. Sabe? E outra coisa aqui, viu? Queria avisar, já mandei um ofício para o Ministério Público. Quero saber da situação, Ministério Público. Você provoca. Você provoca. Tá difícil de falar aqui. Quem que está implicando, gente? Tá difícil, porque. Eu vou terminar minha fala porque eu não está tendo jeito de finalizar ela não, senhor presidente. Muito obrigado aí. Terça-feira a gente volta mais, se Deus quiser. Obrigado. Gostaria de pedir, o segurança para pedir à senhora para se acalmar. Passo a segunda parte dos trabalhos. Solicito do vereador secretário que faça leitura dos projetos.
Senhor presidente, lhe informo que o primeiro projeto sobre a lei orgânica está prejudicado por falta de quórum. Solicito do secretário que faça a leitura do próximo projeto na pauta da ordem do dia. Senhor presidente, o segundo projeto também fica prejudicado pela falta de emenda. Pela apresentação de emenda. Solicito do secretário que faça a leitura do próximo projeto. Não há mais projetos, senhor presidente. Não havendo mais projetos na pauta da ordem do dia, passo à terceira parte dos trabalhos. Gostaria de avisar os senhores vereadores que logo mais teremos aqui a entrega do título de produtor rural. Não havendo mais assuntos a tratarem nessa sessão, quero agradecer a presença de todos, agradecer a presença dos senhores vereadores, servidores, imprensa e de todas as pessoas que estão aqui presentes. Uma boa tarde a todos. Em nome de Deus, encerro mais uma sessão.